Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência no vídeo da pintura do bullying. Agora nós vamos pintar a orquídea. Essa orquídea eu vou pintar na cor amarela. Eu vou usar a cor amarelo limão, amarelo ouro, caramelo e vou usar outras cores também, eu vou falando ao longo do vídeo, tá bom? Então vamos começar com o amarelo limão. Para pintar, eu vou começar pintando essa primeira pétala dela aqui, tá? Então eu vou colocar o amarelo. Mas na ponta. E eu vou vir com o amarelo ouro no meio pro final, pra ponta, né? Então a nossa base é mais essa, tá? A ponta um pouco mais claro e aqui pro meio da flor um pouco mais escuro. Vou pegar a cor caramelo agora e vou fazer, colocar ela aqui, ó, nessa parte aqui, perto dessa outra pétala. E vou trabalhar um pouco a sombra. Então, vou trabalhar pétala por pétala, tá? Não é uma flor muito difícil, mas ela precisa de alguns cuidados. Vou fazer o meinho. O meinho eu vou ver aqui onde está o finalzinho da pétala aqui e vou vindo sentindo a ele, tá? Ó. Eu vou esperar secar e depois que estiver seca a gente vem com o marfim e o branco. Vou fazer agora a outra pétala, que é essa aqui do lado aqui, do mesmo jeito. Eu vou vir com o amarelo limão, limpar o pincel. Eu vou vir com o amarelo limão nas pontas das pétalas, tá? E jogo a tinta pra dentro. Venho com bastante tinta e jogo pra dentro. A parte de dentro, eu já vou pegar o amarelo ouro e vou fazer, colocar por dentro e vou jogar para fora. Tampo bem a trama do tecido. Fecho bem, tá? Então, o miolo da pétala vai ficar um pouco mais escuro, por causa do amarelo ouro. Com o caramelo, eu vou fazer o meio. Ó, a ponta tá aqui. Então, eu vou fazer uma curvinha e vou vir até a ponta. E vou puxando essa tinta. Eu pego um pouco de tinta e venho puxando ela, tá? E faço a mesma coisa do outro lado. Vou fazer aqui, ó, e venho, esfumo bem, tá? Não deixa aparecer muito a marca. E a gente já tem uma definição onde ficar a parte mais clara das pétalas. Venho botar aqui no amarelo limão. A gente esfuma bem mesmo. O outro no amarelo limão, ó. Aqui tem uma parte aqui da divisão da pétala, tá?
pegar um pouquinho mais de caramelo, vou fazendo aqui a sombra aqui, ó, com essa parte. Vou fazer essa aqui do mesmo jeito. Amarelo limão na ponta. Eu lavei o pincel, porque tava sujo de caramelo, que eu quero que fique bem clarinho aqui a ponta, tá? E amarelo ouro aqui mais por dentro. Faço a união das duas cores. Agora vocês podem, ou vocês vêm girando o pincel, ou vocês vêm fazendo o movimento vai e vem. Eu prefiro vai e vem porque, nesse caso, é pequena e pode borrar. Então, o movimento vai e vem aqui vai ser um pouco melhor. Vou pegar novamente o caramelo. Venho por baixo aqui. E vou fazer a sombra. Lembra que, por enquanto, a gente não está colocando a luz, tá? Quando eu pegar o caramelo, eu vou pegar só um pouquinho só. Nem dá pra ver muito, mas um pouquinho só aqui que eu peguei, ó. Na quininha do pincel. E vou fazer também um risquinho. Eu gosto de pintar essa flor, ela fica bem bonita. E é bem fácil também. Pra você que tá começando, vocês vão gostar de pintar. Vou pegar agora, novamente, o amarelo limão. E vou fazer de novo esse mesmo modo. Eu vou passar o amarelo na ponta. E venho puxando a tinta em toda ela, tá? É o mesmo processo. Então, eu só vou adiantando aqui e aqui a parte de dentro eu vou fazer com amarelo ouro. Volto com o trabalho pronto. Olha, já pintei com amarelo limão na ponta e amarelo ouro aqui. Misturei bem as duas cores, agora eu vou pegar o caramelo e vou dar o acabamento aqui com vocês. Então, eu vou fazer de novo essa divisão. Ó, a pontinha tá aqui, ó, o meinho tá aqui. Então, ele é um pouquinho curvando o pincel. E agora eu venho puxando a tinta nesse sentido, ó, pra fora, tá? Um pouco mais de tinta. E aqui também desse outro, do mesmo jeito. Jogando sempre a tinta pra fora. Ó, até chego aqui, até na ponta mesmo, não tem muito problema. Até é bom. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo limão. Vou vir de fora aqui e já vou mesclar as duas cores. Eu quero que apareça os riscos, mas não muito. Então, eu sempre volto na primeira cor, que no nosso caso aqui é o amarelo limão. Vou dar um acabamento aqui, ó. Botar um pouquinho mais de caramelo, deixar um pouquinho mais escuro. Essa pétalazinha aqui, tá bem escondidinha aqui atrás, é do mesmo jeito. Amarelo limão na ponta e amarelo ouro mais pro meio. Aqui. Agora eu vou vir com o caramelo. Mais pra dentro aqui, ó, a gente põe o caramelo. Tá? E aqui a gente só vem esticando a tinta, puxando, tá úmido ainda, e vou fazendo um risquinho aqui, ó. Lembra que é só o começo, ainda não tô colocando o branco, que eu vou esperar secar, pra gente poder trabalhar com o branco. Vou limpar o pincel. Agora eu vou fazer o miolinho
da orquídea, que é essa parte aqui, ó. Então, a gente já deixou bem definida a parte escura das duas pétalas de trás. E essa daqui é mais clara, tá? Então, eu vou usar amarelo limão em toda ela. Vou pegar a cor marfim e vou deixar um pouco mais claro essa parte. E aqui, pertinho da ponta, a gente põe um pouquinho do amarelo ouro. Com o amarelo limão, eu vou pular essa parte aqui e vou vir nessa parte aqui de dentro e vou passar o amarelo limão aqui, tá? E já venho esticando a tinta pra fora. Ponho bastante tinta mesmo e venho puxando ela pra fora. Deixa eu puxar mais pra cá. Pra fora, tá? Agora, com o amarelo marfim, eu vou vir nessa outra parte aqui, ó. Talvez essa aqui é um pouquinho diferente do que a gente faz até agora. Que a gente tá trabalhando com amarelo ouro e amarelo limão. Mas agora a gente vai começar a trabalhar com marfim. Então, eu vou passar marfim nessa parte. E na ponta dela. Aqui, ó, e na ponta dela, tá? Ó. Se vocês observar que no risco tem duas partes do risco. Então, vou fazer um pouquinho por fora aqui. Como é marfim, não vai tampar muito o risco. Pinto bastante, pinto bem, tampo bem a trama do tecido. Lembra que no bule eu deixei aparecendo, depois eu fui colocando outras camadas de tinta e ele tampou tudo. Mas aqui a gente já vai tampando bem, tá? Não deixa aparecendo muito não. Agora aqui com amarelo ouro, eu vim nessa parte de dentro, ó. Dá pra ver aqui o risco ainda. Então, tem essa parte de dentro. E agora eu venho fazendo a união aqui com as duas cores. Vou girar o pincel aqui, porque eu acho que girando o pincel ele mistura melhor. Ó. Pegar o limão, o amarelo limão. E faço a mistura das duas. Agora eu vou vir aqui por fora, como tá com o amarelo com marfim, vai ficar um pouco mais claro. Jogar um pouquinho desse amarelo aqui fora também. Vou pegar um pouquinho só do caramelo e vou vir nessa parte aqui de fora. Lembra desse risquinho aqui que nós temos aqui dentro? E vou jogar a tinta para baixo. Já faz os risquinhos também, ó. Agora eu não tô girando o pincel. Observa que eu não estou girando o pincel. Eu estou jogando a tinta como se a gente estivesse riscando com lápis. Tá, ó. Eu venho fazendo uns risquinhos com o pincel. Tô usando o pincel número 6, que é bem fininho. Um 4 também dá certo aqui, tá? O trabalho é mais delicado. A gente vai jogando até aparecer esses risquinhos, ó. Outro lugar que tem um pouco de sombra também é aqui, ó. Aqui também a gente vai trabalhar um pouco de sombra. Essa parte aqui de trás da orquídea. Vou
pegar um pouco da cor púrpura, tá? Mas é bem pouquinho. E a gente vai colocar aqui, ó. É bem pouco que eu peguei, viu, gente? Que a cor púrpura é bem escura, então é só pra gente deixar um pouquinho mais avermelhado, mas não é muito não. E é mais nessa parte aqui de dentro da orquídea. Ela vai dar uma outra cor pra ela, vai ficar bem bonita, tá? Então, mais um pouquinho. Lembra sempre de deixar os risquinhos. Agora eu vou pegar a cor marrom. É o marrom claro, não é aquele marrom escuro, não. É esse tom de marrom aqui mais clarinho. E eu vou fazer... Eu vou colocar também um pouquinho nessa parte aqui, ó. É só pra gente deixar um pouco mais escura essas pétalas de trás. Ó, só alguns detalhes, só algumas pétalas, tá? Essas de trás aqui que vão ter esse tom um pouco mais escuro. Que é a sombra. Então, observa que eu não coloquei em toda, coloquei só nesses pedacinhos mesmo. São essas três de trás aqui, ó. Aqui foi o púrpura. E esse miolinho aqui vou usar a cor sépia. Com a cor sépia nele, tá? Agora eu vou pegar a cor branco e vou fazer a parte da luz. Vou usar esse pincel do cabo vermelho, que a cerdas dele é um pouquinho mais macia. Mas se você tiver, pode usar o pincel do cabo amarelo mesmo, tá? Esse aqui é o número 6. Eu vou pegar um pouquinho do branco e vou vir nessa parte da folha que já ficou mais claro, né? Então eu só vou passar um pouco. É bem pouco, tá? Ó. A gente vem e já vem puxando a tinta pra dentro. Lado de fora, e eu venho puxando a tinta pra dentro. Aqui também, ó, venho por fora. E já venho puxando essa tinta. Pra que não fique muito marquinha. Ó. Então, já estico bem a tinta. Pra que não fique a marca, tá? Já esfumo bem ela. Deixa eu fazer a pontinha aqui dela. E esse meinho aqui também. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. É bem pouquinho, tá? E vou fazer aquele risquinho aqui no meio, ó. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho, ó. Fiz um risquinho aqui no meio, na parte aqui de cima, com amarelo limão. Tá? Vou botar um pouquinho de amarelo limão, assim, só um pouquinho no branco. Pra quebrar um pouquinho desse branco dele, né? Que ficou muito branco. Aí vocês vejam aí, de vocês, como que vocês preferem. Mais branco. Eu gosto do branco, mas eu não gosto assim tão branco, né? Fica muito forte. Então, eu vou mesclando um pouco dos dois, o amarelo limão e o branco. Vou até pegar um pouquinho do branco, para fazer a pontinha desse daqui, ó. Bem na pontinha, tá, ó. A gente vem colocando um pouco de luz. Então, é bem pouquinho, pegar um pouquinho do amarelo limão novamente. É bem pouquinho, tá?
Vou pegar novamente o branco, agora eu vou fazer dessa outra pétala aqui, tá? Por fora a gente vem esticando a tinta pra dentro. Eu pego sempre com o ladinho do pincel, tá? E venho jogando a tinta pra dentro. Vou pegar um pouquinho do amarelo aqui. Já vem fazendo esse risquinho aqui, ó. Agora fazer do outro lado com o branco. Venho com um pouquinho de tinta no pincel e venho, é melhor repassando aos poucos do que a gente pegar muito e ficar muito cheio, muito branco, né? Que nem aqui. Aqui foi muito, mas daqui a pouco eu arrumo. Então, venho devagar, ó. A gente vem colocando devagarzinho. Então, eu falei que aqui ficou muito branco, então vou colocar um pouquinho no amarelo, ó. A gente passa por cima e a gente consegue tirar um pouco do branco. Aqui, ó, vou pegar um pouquinho mais, ó. É que o meu pano também já tá quase seco, tá? Vocês esperam secar também, ó, e a gente consegue fazer essa parte da iluminação. Então, agora eu vou fazer essa parte aqui do meio. Da orquídea. Só coloquei um pouquinho mais de branco aqui em cima, aqui, ó. A gente ilumina bem. E essa parte aqui, tá? Então, a gente vem com branco. A gente vem iluminando bem. Então, agora essa parte é mais os detalhes que que eu deixei pro final. Esperei secar um pouco, né? O pano não tá totalmente seco. Se vocês quiserem deixar secar mais, vocês também podem. Vou pegar um pouquinho amarelo, só vou clarear um pouquinho aqui, ó. E vou fazer uns risquinhos aqui. Aqui com um pouquinho do branco. Agora eu vou fazer uns risquinhos aqui, tá? Um pouquinho também do amarelo limão. Tudo agora é bem pouquinho, tá, gente? E um pouquinho aqui na ponta. É mais os detalhes. E aqui nesse aqui também. Então, nessa pontinha aqui, também nós temos um pouquinho de detalhe também com branco aqui, ó. Tá? Peguei um pouquinho do amarelo e vou fazer um pouquinho do branco agora. Aqui só um pouquinho, tá? E a gente... quase finaliza já o trabalho. Tá um pouquinho mais de branco aqui nessa pétala aqui. E um pouquinho de amarelo, só um pouquinho. Vou pegar só um pouquinho aqui do amarelo e vou botar um pouquinho mais aqui, ó. Esse miolinho aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais claro. Para terminar esse trabalho agora, só falta fazer a parte aqui de baixo do bule. Eu vou usar o sépia, tá? Vou trocar de pincel. E vou finalizar aqui com o sépia. Eu peguei um pincel agora número 10. Então, vou fazer toda essa parte aqui de baixo. Tomar cuidado aqui com a orquídea e com
com o bule. Eu vou finalizando aqui e já volto com ele pronto, tá? É só sépia mesmo que eu vou usar. Ficou assim o nosso trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, né? O bule como ficou, tá no outro vídeo. O risco eu vou deixar disponível para vocês na aba post da comunidade. Pode deixar as dúvidas também nos comentários, que eu vou responder, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.